Fala minha amiga rubro-negra, fala meu amigo rubro-negro, sejam bem-vindos a mais um Fla Notícia News. E hoje com um vídeo um pouquinho diferente, porque nele nós vamos tratar do direito de transmissão do Campeonato Brasileiro pela Rede Globo. E você vai entender por que é importante para o Flamengo a gente tratar desse assunto. É logo depois da vinheta, então roda a vinheta. Pessoal, no vídeo de hoje eu decidi emprestar um pouquinho do meu modesto conhecimento jurídico para a gente tratar de um assunto que eu considero muito importante para o Flamengo, que é o direito de transmissão do Campeonato Brasileiro pela Rede Globo. Por quê? Todos nós sabemos que a Tânia, que é uma empresa também de televisiva, ela quer transmitir os jogos dos clubes mandantes com base naquela MP 984. Obviamente que a Rede Globo, vendo essa movimentação da Tânia, ajuizou uma ação para que se impeça que a Tânia tem esse direito de transmitir os jogos, né? No primeiro momento, a Rede Globo perdeu a liminar, o juiz não concedeu a liminar. Obviamente, a Rede Globo agravou da decisão, recorreu e o tribunal concedeu a liminar para a Rede Globo e, pelo menos por enquanto, a Tânia está impedida de fazer as transmissões dos jogos do Campeonato Brasileiro. Bem, qual é o problema? O problema é que a Globo está ameaçando, é uma ameaça, isso está nos autos do processo, ameaçando não pagar aos clubes o restante das cotas de televisão a que os clubes têm direito. Isso, no caso do Flamengo, representaria até 80 milhões de reais. A Globo está dizendo o seguinte, olha, ou eu vou reduzir, se caso a Tânia seja permitida transmitir os jogos. Aí a Rede Globo está falando o seguinte, olha, se permitir que a Tânia transmita os jogos, ou eu vou reduzir essas cotas, ou eu mesmo nem vou pagar essas cotas, eu vou deixar de transmitir o Campeonato Brasileiro, vou dar por encerrado o contrato e não dou mais nenhum centavo aos clubes. Isso, no caso do Flamengo, poderia representar uma perda de receita de até 80 milhões de reais. Por isso é tão importante a gente discutir essa questão do direito de transmissão e, mais do que isso, responder alguns questionamentos. Por exemplo, a Rede Globo pode reduzir o valor das cotas? A Rede Globo pode nem mesmo pagar as cotas, ou seja, a Rede Globo pode interromper a transmissão do Campeonato Brasileiro, deixar o Campeonato Brasileiro e aí não pagar mais nenhum centavo aos clubes das cotas restantes? Nós vamos procurar responder essas perguntas nesse vídeo. Para responder essas perguntas, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que esse direito da Rede Globo de transmitir o Campeonato Brasileiro ou qualquer outro programa, e qualquer rede de televisão, para ela poder funcionar, ela depende de um instrumento jurídico chamado concessão. E o que seria uma concessão? Pessoal, é o seguinte, algumas atividades e alguns bens são tão importantes para a coletividade, ou seja, para todos nós, que a Constituição, lá no artigo 21, inciso 12, tem um rol lá dessas atividades, a Constituição diz o seguinte, olha, esses serviços são tão importantes, essas atividades são tão importantes que quem tem que prestá-la, quem tem que explorar essas atividades é o Estado. Só que a Constituição não é tão má assim. Aí ela fala, olha Estado, se você não quiser você mesmo prestar esse serviço e quiser que um particular preste serviço, você vai ter que conceder a esse particular a prestação desse serviço. E pessoal, no artigo 21, inciso 12, na linha A linha é um número, é a letra, na linha A está lá o serviço de radiodifusão de som ou de som e imagem, rádio e televisão, ou seja, a exploração do serviço de rádio e televisão é tão importante que a Constituição diz que quem tem que prestar é o Estado, mas se o Estado não quiser prestar por ele mesmo, que se faça isso por meio de uma concessão. Então o que a Rede Globo tem hoje é uma concessão pública para explorar rádio e televisão e poder, consequentemente, transmitir o Campeonato Brasileiro. Bom, pessoal, só para a gente reforçar, está aqui lá no artigo 21. Compete à União. No inciso 12 está lá, explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão. E aí vem a linha A, os serviços de radiodifusão sonora, de sons e imagens. Então, você vê que é tão importante esse serviço que a Constituição diz que é o Estado que tem que prestar, mas se o Estado não quiser prestar, o particular só pode fazer isso mediante concessão
de serviço público. Bom, aí você deve estar se perguntando, né? Tudo bem, Alexandre, então eu entendi. Quer dizer que a Rede Globo explora lá a televisão, né? Explora a TV mediante uma concessão de serviço público, né, que o Estado concedeu, né? O Estado fez essa concessão. Mas como é que o Estado faz essa concessão? Simplesmente o governo ele chama fulano de tal, toma aqui uma rede de televisão para explorar, ou aí chama o ciclano, toma aqui. Não, pessoal, óbvio que não. Essa concessão, né, ou seja, essa permissão para que alguém, um particular, no caso a Rede Globo, possa explorar o serviço de som e imagem, ela é feita mediante um procedimento chamado licitação. O que é uma licitação? Bom, mal comparando, suponhamos que você tenha na sua casa aí um reparo, fazer uma manutenção qualquer na sua casa, na parede, por exemplo. E aí você começa a contactar alguns profissionais para saber quanto é que fica, né, o reparo naquela parede. Você faz orçamentos, né? Vê quem está cobrando mais barato. Às vezes a pessoa cobra um pouquinho mais caro, mas a qualidade do serviço dela vai ser melhor. A licitação, pessoal, é mais ou menos isso, né? O governo federal, mediante um edital, ele chama os interessados à exploração do serviço, né, de radiodifusão de som e imagem. Então, ele abre um edital e as pessoas se habilitam, né? As pessoas vão lá, olha, eu quero concorrer, eu quero participar dessa licitação porque eu quero explorar a atividade de televisão. Então, é mediante esse processo licitatório, né, que tem todo um regramento, né, para que justamente essas concessões não sejam dadas a amigos, né, a pessoas amigas. Elas têm que ser dadas àquelas pessoas que realmente têm capacidade, têm condições de explorar o serviço de som e imagem. Então, é mediante um processo licitatório que se dá a concessão desse serviço. Bom, agora você já entendeu que esse direito, né, que a Rede Globo tem de transmitir o Campeonato Brasileiro, ele se dá por meio de uma concessão de serviço público e que essa concessão é viabilizada por meio de um processo de licitação. Será que agora a gente já consegue responder aquelas perguntas, lembram? Então a Rede Globo pode diminuir o valor das cotas que ela tem que pagar, ou pior, a Rede Globo pode interromper a transmissão do Campeonato Brasileiro e deixar de pagar as cotas restantes aos clubes? Porque antes de responder essas perguntas, pessoal, eu queria ler com vocês aqui o artigo 3º do decreto número 52795 de 1963, que é um regulamento dos serviços de radiodifusão lá da Anatel. O que vai dizer esse artigo 3º, pessoal? Ele diz o seguinte: os serviços de radiodifusão têm finalidade educativa e cultural, mesmo em seus aspectos informativo e recreativo, e são considerados de interesse nacional, sendo permitida apenas a exploração comercial dos mesmos na medida em que não prejudique esse interesse e aquela finalidade. Veja, pessoal, eles são de interesse nacional, mesmo nos seus aspectos recreativos, que é o caso da transmissão dos jogos de futebol. Agora, pessoal, leia comigo aqui, né, vou colocar aí na tela para a gente, um outro artigo. É o artigo 4º da Lei 13.460 de 2017, que dispõe sobre os direitos dos usuários de serviços públicos. Diz lá o artigo 4º. Os serviços públicos e o atendimento do usuário serão realizados de forma adequada, observados os princípios da regularidade e, agora o mais importante, da continuidade do serviço público. Então, pessoal, nós temos como usuários a garantia da manutenção, da continuidade do serviço público. Bom, pessoal, e a dica, obviamente, que a Rede Globo não pode, obviamente, na minha visão, na minha interpretação, aceita interpretações contrárias, mas na minha visão, por se tratar de um serviço público, a Rede Globo não pode interromper a transmissão do Campeonato Brasileiro. Obviamente que a legislação também prevê outras situações, né, quando há um inadimplemento do usuário ou há um inadimplemento do outro contratante e que pode ser interrompido a prestação do serviço público. Mas eu não vejo isso nesse caso da transmissão do Campeonato Brasileiro. O que a Globo poderia, pessoal, fazer nesse caso? Talvez aquela primeira ameaça dela, né,
de simplesmente diminuir o valor das cotas, talvez isso seja possível. Por quê? Quando a Globo contratou com todos os clubes, havia uma previsão, obviamente, né, uma matriz de lucros da Rede Globo, né? Como somente ela que iria transmitir os jogos, ela fez uma previsão de determinado lucro. Se outro player entrar, né, nessa transmissão, né, nessa rodada de transmissões, obviamente que o lucro da Rede Globo pode diminuir, porque pessoas que viriam o jogo pela Rede Globo podem passar, não ver mais pela Rede Globo, vai ver pela Turner. E aí o lucro da Rede Globo, aquela matriz de lucro que ela fez lá no início do contrato, vai diminuir, e aí seria possível sim uma redução do valor das cotas, e não causaria nem prejuízo aos clubes, né? Porque o determinado clube, se ele contrata com a Turner determinado valor, o que ele perde da Globo ele acaba recompensando com o valor que a Turner pagaria ao clube. Então, respondendo aquelas perguntas iniciais, a Rede Globo ela pode diminuir o valor das cotas que ela deve aos clubes, no caso do Flamengo? Em tese, poderia, se ela conseguir comprovar que a matriz de lucros dela lá no início, né, que a gente chama de bases objetivas do contrato, se foi frustrada, né, se aquela matriz de lucro acabou sendo frustrada, e ela poderia sim, no meu entendimento, diminuir o valor dessas cotas. Agora, deixar de transmitir o Campeonato Brasileiro e não pagar mais nenhum centavo aos clubes, isso, no meu entendimento, ela não pode, ela não tem direito, ela vai ter que continuar transmitindo o Campeonato Brasileiro, mesmo que a Turner passe também a transmitir o Campeonato Brasileiro. Então, a Rede Globo ela não pode interromper a prestação, no meu modo de ver, de um serviço público. Há quem possa dizer que a transmissão dos jogos, né, não seria um serviço público. A gente viu que lá naquele decreto, aquele regulamento da Anatel, mesmo nas questões recreativas, é de interesse nacional, e eu entendo sim a transmissão de jogos de futebol como serviço público prestado, e nós, como usuários, né, nós somos usuários, nós temos o direito dessa transmissão não ser interrompida. Então, respondendo, pode reduzir o valor das cotas, mas não pode de forma alguma interromper a transmissão dos jogos. Pessoal, espero que tenha ficado claro para vocês. Gostaria que vocês comentassem, deixassem os comentários aí no vídeo, né? O que vocês acharam, se vocês concordam, se vocês não concordam, se vocês têm uma outra perspectiva. Deixem aí os comentários de vocês, que eu vou gostar de ver, vou gostar de ler, vou responder todos que eu puder responder. Então é isso, pessoal, a gente está chegando ao fim de mais um Fla Notícia News. Então aproveita, se inscreve aí no canal, tá faltando pouquinho para a gente chegar aos 1000 inscritos. Deixe o seu like para o vídeo poder ser sugerido para outras pessoas. Compartilhe os vídeos do canal com a Nação Rubro-Negra, porque isso ajuda muito aqui o nosso trabalho. Tudo bem, pessoal? Então a gente se vê num próximo vídeo e tchau!